Eu vou passar aqui para o terceiro parágrafo, tá? Que ele aborda essa produção da memória no ser humano. Tá? A pergunta principal do parágrafo 3 é: como é que se pôde criar uma memória no ser humano? Como é possível isso? Uma criatura primitiva que vivia numa condição de inconstância, que não era uma criatura confiável, que não vivia no âmbito da necessidade, pelo contrário, né, vivia uma vida, vamos colocar assim, isolada e mais ou menos aleatória, vagando por aí como um nômade, coletando alimentos, né, abatendo outras presas mais fracas e dominando aquilo que ele encontrava pela frente. Como que foi possível criar uma memória nessa criatura? Nietzsche vai colocar que o mecanismo mais primitivo, o mecanismo mais básico, né, para essa mnemotécnica é a dor. A dor é um mecanismo central da produção da memória, tanto em humanos como em animais. Né? Existem várias técnicas para se adestrar animais. Hoje em dia, eu acho que essas técnicas, até com a legislação de proteção aos animais, certamente esse tipo de técnica de adestramento de animais de circo, elas não são mais utilizadas, são proibidas ou são feitas de maneira clandestina. Mas, por exemplo, o adestramento de animais de circo, né, o adestramento sei lá, né, grandes criaturas como elefantes, por exemplo, né, é um adestramento feito na base da dor. Né? O adestrador, né, o domador, ele pega um animal selvagem, ele coloca esse animal num determinado ambiente artificial, no qual aquele animal, se ele fizer determinadas coisas, ele sofre dores, se ele fizer determinadas outras coisas, ele é recompensado. E assim você ensina truques simples para qualquer animal. A psicologia behaviorista faz isso com ratos, gente. Tá? Esse tipo de experimento com cobaia, com ratos, fez parte do núcleo do desenvolvimento teórico de uma das grandes vertentes da psicologia aí, que é a psicologia comportamental. Você dá choque no ratinho, né? Toda vez que ele aperta o botão vermelho, ele toma um choque. Aí ele vai aprender que ele não tem que apertar o botão vermelho. E toda vez que ele aperta o botão azul, ele ganha uma comidinha. Então ele vai ficar apertando só o botão azul. É uma coisa, obviamente, muito simples, mas quem entende de técnicas de adestramento de animais sabe que existe aí um determinado componente, vamos colocar assim, entre aspas, de crueldade. Tá? E o Nietzsche, ele vai resgatar essa ideia, essa noção da dor como um elemento para se lembrar. Tá? O Nietzsche ele vai se referir, por exemplo, né, às exigências ritualísticas dos cultos primitivos, né, do sacrifício dos primogênitos, da castração, ou de rituais cruéis que envolviam o sofrimento humano, né, que eram entendidos como, entre aspas, punição por uma determinada culpa, por uma determinada dívida, por uma determinada, né, ofensa aos deuses. Tá? O sacrifício dos prisioneiros que perderam uma guerra, por exemplo. Né? Por quê? Ora, eles estão sendo punidos por eles terem desafiado a autoridade daquela divindade que comandava o exército vencedor. E aquela entidade, e aquela divindade ficou chateada, então ela exige o sacrifício dos perdedores, né? Ou o sacrifício dos primogênitos. Inclusive no Velho Testamento, né, tem esse episódio aonde Deus pede para Abraão matar o próprio filho. Né? E ele está lá prestes a matar o filho, aí vem o anjo e fala, não, pensando bem, né, não era para você matar, não, era só para testar a sua fé. O Nietzsche ele se refere a isso, e certamente era um tipo de vivência que fazia parte da religiosidade dos povos naquela época. Qual que era a função disso? Né? Criar dor no indivíduo para que ele ficasse impressionado com aquela dor e evitasse repetir a ação que causou aquela dor. Então a gente vê, né? A ação que causou
aquela insatisfação, portanto, como eu havia mencionado, pressupõe o desenvolvimento de uma noção de causalidade. Tá? O indivíduo entendido como o sujeito agente, livre para agir ou não agir daquela forma, portanto, aí o conceito de livre-arbítrio. E, por fim, diretamente associado a isso, a noção de responsabilidade. Responsabilidade moral, responsabilidade jurídica por uma determinada ação. Nesse complexo de punição, de dores que eram aplicadas deliberadamente como punição para comportamentos socialmente indesejáveis, encontra-se, portanto, um substrato de vários conceitos que, no entendimento de Nietzsche, eles vão sendo formados ao longo do processo civilizatório. Tá? E aqui também, né, o Nietzsche ele vai mencionar de uma maneira bastante curiosa, né, o papel do ascetismo, né, no fortalecimento da memória. Tá? Que ele vai mencionar, né? Ainda estou fazendo aqui leitura de trechinhos do parágrafo 3. Jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício, quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória, ou criar em si, ou criar em outros uma memória. Tá? E ele continua um pouco mais à frente. Em determinado sentido, isso inclui todo o ascetismo. Algumas ideias devem se tornar indeléveis, indestrutíveis, onipresentes, inesquecíveis, fixas, para que todo o sistema nervoso e intelectual seja hipnotizado por essas ideias fixas. E os procedimentos e modos de vida ascéticos são meios para livrar tais ideias da concorrência de todas as demais, para fazê-las inesquecíveis. Um certo grau de ascetismo, portanto, né, um certo grau de recusa da satisfação imediata das nossas satisfações, acaba sendo inevitável a todo esse complexo processo civilizatório de cultivo da besta homem, de transformação deste animal humano num animal interessante. E aqui, com essa observação do ascetismo, vale a pena a gente mencionar, né? Aí vocês poderiam me perguntar, pô, professor, mas o Nietzsche, ele critica a moral do ascetismo, a moral dos sacerdotes. Ele fala que é uma moral de negação da vida. E ele vai, né, na primeira dissertação, está cheio de referências a esse respeito. Nós vimos lá Nietzsche falando sobre esse assunto a exaustão. Né? Como que agora ele está falando que o ascetismo ele é necessário para esse processo civilizatório, e como nós vimos no parágrafo anterior, ele faz um elogio do indivíduo soberano, que seria o resultado deste processo civilizatório. Como entender isso? Numa dissertação ele critica a moral do ascetismo, e numa outra dissertação ele coloca o ascetismo como uma ferramenta que vai conduzir a esse indivíduo soberano. Aqui é preciso entender que esse ascetismo que o Nietzsche está se referindo é o mesmo ascetismo que o Freud vai se referir lá no Mal-Estar na Civilização. E aí volta a referência a Freud, não é à toa, sem dúvida nenhuma, esse livro do Freud foi profundamente influenciado pela genealogia da moral. O Freud, no Mal-Estar na Civilização, ele vai dizer que todos nós precisamos nos transformar em ascetas em um determinado grau, para conseguirmos viver bem em sociedade. Obviamente, né, se eu estou andando na rua, uma pessoa bate o meu carro, a minha vontade é descer do carro e arrancar a cabeça da pessoa. Mas eu não posso fazer isso, senão eu vou preso. Né? O meu vizinho está escutando uma música alta e está me incomodando. A minha vontade é chegar lá e tacar fogo na casa dele, né, e acabar com isso. Mas eu não posso fazer isso. O Freud vai dizer que essa recusa da plena satisfação dos nossos desejos, obviamente eu estou dando aqui alguns exemplos exagerados, né? Mas nós vivemos numa contínua renúncia, tá? Quem vive em condomínio, né? E tem que participar periodicamente aí de reuniões de condomínio, sabe muito bem do que eu estou falando, né?
Eu morei em prédio durante uma parte significativa da minha vida, hoje eu moro aqui em casa, mas é isso, gente. A gente não pode ocupar todo o espaço que a gente deseja. É disso que o Nietzsche está falando. Quer dizer, não, de um lado, lá na primeira dissertação, ele vai criticar a moral do ascetismo, porque essa moral, ela mostra que o ascetismo é a única conduta boa, é o único bem em si, e que toda a humanidade deve necessariamente ser asceta e buscar elevar o seu ascetismo até o máximo grau. Por outro lado, há que se entender que o ascetismo, no sentido aqui daquele pensamento prospectivo mesmo, né? Nós estamos falando aqui no desenvolvimento de civilizações primitivas, né? O sujeito que ele encontra, sei lá, né, algumas espigas de milho. Tem um pequeno grupo ali, está todo mundo com fome, está todo mundo querendo se alimentar. O pensamento prospectivo é o quê? Eu não vou usar todas essas sementes para me alimentar imediatamente. Vou plantar algumas. E isso pressupõe um certo grau de ascetismo. Esse grau de ascetismo, portanto, é um grau de ascetismo que está ligado ao cultivo das potencialidades do ser humano. A tarefa de ampliação, de autoconhecimento e de ampliação do próprio poder, ela pressupõe a vivência desses mecanismos civilizatórios. Entre eles, um determinado grau de ascetismo. Tá? E aqui, novamente, essa observação, eu acho que esse trecho é muito interessante para a gente contestar aquela imagem, né, da compreensão do além do homem nietzschiano como o pleno anarquista rebelde, né, que ele não quer, ele é totalmente iconoclasta, né, tem que destruir tudo, tem que acabar com tudo, não quero ordem, não quero disciplina, não quero tradições religiosas, não quero moral, viver isolado e destruir tudo. Ora, para Nietzsche, o indivíduo soberano é aquele indivíduo que elevou as suas potencialidades ao grau máximo, ao grau mais elevado. Eu, inclusive, para aqueles que não estiveram presentes no encontro, presentes entre aspas, né, virtualmente, para aqueles que não assistiram a nossa conversa da semana passada, né, eu usei como exemplo, em resposta a uma pergunta que me foi feita, eu usei como exemplo a noção de um atleta, né? O sujeito da moral de rebanho como o cara que gosta de ficar sentado no sofá com balde de pipoca na mão, assistindo videozinhos do YouTube um atrás do outro, ou assistindo Netflix um atrás do outro, né? E fica ali só no conforto, no bem bom, na segurança e na tranquilidade. E de outro lado, quem seria o estereótipo, né, a figura, vamos colocar assim, desse indivíduo que seria o além do homem para Nietzsche? É o atleta, né? É o cara que fala, olha, eu vou não só vou para a Olimpíada, como vou ganhar a medalha de ouro. Então ele se disciplina para acordar todos os dias, ir lá no lago e pular na água fria. E 5 horas da manhã ele vai nadar, tenha piranha ou não, ele vai nadar. Né? Essa noção do indivíduo que busca se exercitar ou busca elevar as suas potencialidades até o máximo grau, obviamente, ela exige um elevado grau de domínio de si. É por isso que o Nietzsche vai falar desse indivíduo soberano, né, do cara que conhece as suas próprias potencialidades, que através dessa conduta ascética e desses mecanismos da cultura, ele aprende a dominar a si mesmo. Lembrando que o poder sobre si, para Nietzsche, é um caminho para o exercício do poder sobre os outros, que vem depois, tá? E aqui o Nietzsche ele ainda vai falar, né, na produção da memória do ser humano, né, no tópico desse parágrafo 3, o Nietzsche a gente pode aqui fazer uma referência aos primeiros códigos de lei, tá? Entre eles, a gente pode colocar o código do Hammurabi, né, que era
uma das primeiras manifestações de legislação que se tem na história da humanidade. O Código de Hammurabi, ele é tão velho como era rigoroso, tá, gente? Código de Hammurabi foi a institucionalização do princípio da lei de Talião. Se você matou alguém da minha família, eu tenho o direito de ir na sua casa e matar alguém da sua família. Se você construiu uma casa e a casa foi mal feita e caiu na cabeça e matou uma pessoa, o sujeito que construiu a casa é morto também. E assim vai. Tá? O rigor, a rigidez dos primeiros códigos de leis, no entendimento, né, dentro dessa reflexão nietzschiana, é um reflexo da importância da dor, da importância do sofrimento na formação do caráter das comunidades primitivas, dos nossos ancestrais, dos seres humanos ancestrais. Tá? O próprio Nietzsche faz um comentário a esse respeito, referindo-se especificamente aos ancestrais do povo alemão, né? Quando ele vai falar que basta lançar os olhos a nossas antigas legislações penais para compreender o quanto custa nesse mundo criar um povo de pensadores. Quer dizer, ele está se referindo à Alemanha, né? O povo da Europa, no qual ainda hoje se pode achar o máximo de confiança, seriedade, falta de gosto e objetividade. E que, com essas qualidades, tem o direito de criar toda espécie de mandarins da Europa. Tá? Esses alemães souberam adquirir uma memória com os meios mais terríveis para sujeitar seus instintos básicos plebeus e a brutal grosseria desses. Tá? Vale a pena a gente mencionar essa passagem como um reforço àquela discussão que nós fizemos lá quando a gente estava falando da primeira dissertação, quando a gente estava falando do Gobineau, da influência. Há, obviamente, uma influência de Gobineau sobre Nietzsche, isso é inegável. Nietzsche é um filósofo da segunda metade do século XIX e ele é europeu. As ideias de Gobineau estavam vicejando na Europa dessa época, por mais racistas e preconceituosas que elas sejam, naquela época elas eram consideradas um tipo de discurso, entre aspas, científico. Tá? Todavia, especificamente com relação a esse ponto, Nietzsche ele se distancia radicalmente de Gobineau, porque o Gobineau ele vai colocar, né, a herança da raça ariana se manifestava na época dele, na Europa, na segunda metade do século XIX, nos povos alemães, na etnia alemã. E ele vai colocar que isso representava a elite da nobreza e tudo mais. Ora, para Nietzsche, se Nietzsche de fato acreditasse que os alemães representassem alguma espécie de nobreza, ele não iria se referir a esse domínio dos instintos tão brutais, né? A um povo tão, na nossa linguagem, né, um povo tão chucro quanto os alemães, a ponto de precisar de uma legislação tão rígida, de costumes tão brutais quanto eram os costumes primitivos dos povos alemães. E aqui, né, eu fiz essa observação, e aqui também o mesmo vale para o Hammurabi. Enfim, né, o que resta da gente pensar nesse parágrafo é o seguinte: a dor física dos castigos, das punições, era sem dúvida um móvel muito mais poderoso na criação e no fortalecimento da memória do que, por exemplo, o medo da rejeição social ou o estigma social. Tá? Aqui é importante frisar isso porque outros genealogistas da moral vão colocar, né, o elemento do medo da rejeição social, o exílio, o ostracismo, de fato, né, eram coisas temíveis, principalmente nas comunidades primitivas, né, o medo do ostracismo, por sua vez, causado pelo quê? Pelo fato daquele indivíduo que não era confiável, ele não era aceito naquela sociedade, ele era expulso, ele era exilado. E aí ele ficava vulnerável
a ladrões, saqueadores, a morte, etc. Mas a dor física, com essa experiência crua, essa experiência primária, primitiva do ser humano, sem dúvida nenhuma, é uma experiência muito poderosa na formação da memória. Tá? Eu estou falando aqui bastante, fazendo vários diálogos com Freud, né? Vocês já deu para perceber que a genealogia da moral, ela dialoga bastante com vários conceitos freudianos. Vale mencionar que, especificamente, e se tratando dessa passagem específica da formação da memória do ser humano, do papel da dor na formação da memória, né? Um livro que é também uma leitura interessantíssima de um filósofo francês contemporâneo, que é o Foucault, que foi muito influenciado por Nietzsche, que é Vigiar e Punir. Tá? Na primeira parte de Vigiar e Punir, o que o Foucault trata? Né? Ele trata do período onde o poder soberano, o poder do rei, era o poder de fazer morrer. E ele era exercido na prática explícita da crueldade. Seja na morte dos seus dissidentes, né, na morte dos desobedientes, ou também no exercício dos castigos, né, que eram punições públicas, as execuções públicas, os castigos públicos, onde as pessoas eram mutiladas, eram torturadas e etc. Ora, tudo isso, sem dúvida nenhuma, no entendimento de Foucault, né? Foucault julga, ele faz uma reflexão sobre os aspectos políticos dessa época e dessas punições. Obviamente que, sem dúvida nenhuma, isso era uma manifestação de um poder do soberano, que ele tinha o poder sobre a vida. Para Nietzsche, todavia, o caminho da educação pela dor, né, o exercício, se a gente for encarar esse mesmo exercício do poder soberano de um ponto de vista nietzschiano, especificamente tal como ele aborda aqui na genealogia, a gente vai perceber que o soberano era encarado também como o grande educador, que através da dor, do exercício deliberado da dor, buscava corrigir a sociedade. Né? Posteriormente, e aqui é interessante a gente fazer essa reflexão, né? Tanto Nietzsche como Foucault, embora Nietzsche ele vá colocar logo no início a função da dor e da morte, do sofrimento, como os elementos básicos para a criação da memória, ela não se esgota aí. A noção de responsabilidade, porque se esgotasse aí, a gente não precisava mais ter o resto da segunda dissertação, né? Mas a gente tem vários outros parágrafos aqui, aonde Nietzsche ele vai refletir sobre a origem da noção de responsabilidade moral, de culpa, de consciência pesada, e ele vai mostrar como que aquilo que antes era exercido de uma forma direta através da dor, né, ela vai, e essas relações humanas, elas vão gradualmente se tornando menos cruéis, menos violentas. No entendimento de Nietzsche, elas vão, entre aspas, se espiritualizando. O que é essa espiritualização? É a cessação, né, do exercício desse poder, desse domínio ou desse controle sobre o ser humano de uma maneira explícita e brutal e direta, através da ameaça, né, da força bruta, que vai lá e provoca a dor no infrator, para um tipo de domínio, um tipo de controle calcado já no âmbito da consciência, exercido por meio de determinadas instituições. O controle ele vai se complexificando e ele vai deixando de ser exercido de maneira direta sobre o corpo físico e objetiva muito mais ser exercido, né? Ele passa a ser exercido muito mais sobre a mente, sobre o comportamento. Ora, no Vigiar e Punir, nos capítulos seguintes,
O que o Foucault vai mostrar é que a, entre aspas, evolução do direito penal, do exercício das regras de punições, das instituições educacionais, é justamente aquilo que antigamente era exercido exclusivamente sobre o corpo, passa agora a ser exercido sobre a mente, sobre a vida social das pessoas. Então, tanto no caso de Nietzsche como de Foucault, há essa transformação. Obviamente, é uma transformação que ela é encarada de dois pontos de vista distintos. Foucault está interessado em pensar politicamente. Nietzsche está interessado em pensar eticamente. Mas são duas reflexões que elas se complementam de uma maneira muito interessante. Provavelmente, lá para frente, ainda na segunda dissertação da genealogia, eu vou voltar a fazer outras referências a Foucault. Mas, por hora, eu acho que basta isso. Bom, então, para Nietzsche, né, retomando o tópico central aqui do terceiro parágrafo. O caminho da educação pela dor, sem dúvida nenhuma, foi a forma mais básica, a forma mais primitiva, a forma mais imediata e, ao mesmo tempo, a forma universal de formação da memória e de criação da noção de responsabilidade no humano. Raioneide pergunta: professor, em algumas sociedades não está tão longe das primitivas, como as que mantêm as penas de morte. Sim, Raioneide. Você antecipou uma reflexão aqui que Nietzsche vai realizar lá nos parágrafos 9, principalmente no parágrafo 10, agora da segunda dissertação da genealogia. Tá? Apenas para antecipar as cenas do próximo capítulo e fazer aqui, aproveitando o comentário da Raioneide. Para Nietzsche, do mesmo jeito em que existem indivíduos fortes e fracos, indivíduos fisiopsicologicamente saudáveis, bem logrados e outros débeis, o mesmo pode ser dito sobre sociedades. Existem sociedades fortes e fracas. As sociedades fracas são aquelas sociedades que punem muito e punem rigorosamente. Paro por aqui. Não vou dar as cenas do próximo capítulo, senão a gente vai acabar misturando os assuntos. Mas lembre-se, Raioneide, dessa sua observação, porque a gente vai voltar certamente a falar disso lá no parágrafo 10. O Alain fala: e essas potencialidades do além do homem são criativas pelas forças estéticas dionisíacas e apolíneas e são propositivas, não é? Exatamente, o Alain. Uma coisa não se dissocia da outra, porque nós estamos falando aqui, quando a gente está falando de criação, a gente está falando essencialmente de uma criação de valores morais e, portanto, uma criação de proposições morais. Ainda que esses valores morais não venham a ter um alcance e uma abrangência universal, mas são proposições morais, talvez para o próprio indivíduo, talvez para o pequeno grupo de pessoas que convivem ali. Tá? Embora não pretenda restabelecer modelos morais de rebanho. Exatamente. Vamos nos lembrar do final do primeiro livro de Assim Falou Zaratustra. Né? Zaratustra como essa figura literária que exemplifica o modelo do sujeito criativo, do sujeito que quer romper com toda essa experiência velha, dessa velha sociedade. Portanto, ele compreende muito bem as características dessa velha sociedade com a qual ele quer romper e quer criar um novo. E aí vem um monte de seguidores, né? Várias pessoas querem seguir Zaratustra e tudo mais. No final do primeiro livro, Zaratustra fala: meus queridos, eu não quero que vocês me sigam. Eu não quero seguidores. Eu quero que cada um de vocês tome teu rumo. Ó, vai. Toma caminho aí, né? Além disso, vale mencionar também aqui uma outra frase desse famoso aforismo que eu já tinha mencionado, do primeiro parágrafo do capítulo Por que sou um destino, do Ecce Homo, quando Nietzsche vai falar, né? Tenho um medo terrível que me transformem em santo. Eu não sou santo.
sou antes um bufão. Né? O santo é justamente aquele que busca conquistar as outras pessoas, né? É o cara que é elevado a um status especial, porque ele se torna um profeta, ele se torna um exemplo a ser seguido e etc. O bufão é o sujeito que está falando para grandes audiências também. Né? Só que ele é um bufão, o discurso dele, ele não é considerado no mesmo grau de seriedade que o discurso do santo. O discurso do bufão é um discurso da leveza. Raioneide. Embora o viés agora dos sistemas punitivos seja o da privação da liberdade. Sim, Raioneide. E, como eu mencionei, se você se interessa por esse assunto, eu recomendo fortemente essa leitura do livro de Foucault, Vigiar e Punir. É um livro sensacional que ele mostra justamente, ele tematiza justamente a transformação dos sistemas punitivos. Raioneide, né? Continua. Embora agora o viés dos sistemas punitivos seja a privação da liberdade e não mais na dor. Mas ainda assim, ela não é descartada como punição, até porque tortura ainda é um método muito usado no interrogatório. Sim, veja bem, é importante frisar aqui, Raioneide, embora você tenha, a sua observação seja correta, vale mencionar o seguinte, o Nietzsche, ele não está falando, ele ainda não está falando tanto de punição. Embora ele, obviamente, ele fala, né, o elemento da dor aqui como base para a criação da memória, mas ele vai detalhar a abordagem sobre o aspecto punitivo envolvendo a dor nos parágrafos seguintes. Ele vai começar a fazer isso no parágrafo 4. Até porque a tortura ainda é um método muito usado no interrogatório. Sim, sem dúvida nenhuma, mas veja bem, esse exemplo que você mencionou do interrogatório mediante o uso de tortura, ele está muito mais próximo aí de vamos colocar assim, de um exercício da vontade de poder ou da vontade de potência no âmbito da crueldade, né? Do exercício da crueldade para você forçar a outra pessoa a fazer ou a dizer aquilo que você quer que ela diga. Não se tortura uma pessoa deliberadamente para, entre aspas, educar ela. Tá? O que Nietzsche, em outras palavras, o foco de Nietzsche na reflexão que ele vai fazer sobre o mecanismo civilizatório e a importância da dor no mecanismo civilizatório é a dor como um mecanismo de educação. Tá? Porque a criação da memória, em última instância, é um processo de formação e, portanto, de educação do ser humano. Tá? Raioneide continua. Sendo que, na prática, os sistemas penitenciários atuais ainda não são de ressocializar, apenas punir e até mesmo especializar quem entra nesses sistemas para o crime, quando reinserido. Infelizmente, essa é a verdade. Né? Por quê? Porque a política, o impulso que se tem por trás da política penitenciária, não só brasileira, mas de outros países, né, onde os presidiários eles são vistos, né, e são tratados como esse lixo da sociedade, é uma perspectiva profundamente ressentida. E, portanto, é uma perspectiva de vingança. Né? Do bandido bom é o bandido morto, é o cara que tem que sofrer, ele tem que ir lá na cadeia, pagar pelos crimes que ele fez, né? Em última instância, é uma perspectiva de vingança. Tá? Ora, para Nietzsche, vamos nos lembrar lá da observação que o Nietzsche faz no parágrafo 10 da primeira dissertação da Genealogia da Moral, quando ele vai falar do ressentimento. Para Nietzsche, o sujeito que superou o ressentimento é o único sujeito verdadeiramente capaz de ter entre aspas, amor aos inimigos. Lá no Anticristo, Nietzsche vai falar que Jesus foi o único cristão, foi a única pessoa capaz, efetivamente, de exercer essa condição de amor aos inimigos. Ou seja, que se distancia desta noção de vingança, né, da punição e da vingança. Isso está muito mais próximo do cara ressentido. E, portanto, e aí eu já estou dando a dica, né,
para aquele comentário que eu falei que eu não ia dar cenas do próximo capítulo, mas eu já estou voltando a falar disso, de que uma sociedade permeada por valores do ressentimento e, portanto, uma sociedade que preza a vingança, o exercício do rancor, da desforra, é uma sociedade que pune muito e que pune rigorosamente. Uma sociedade tolerante é uma sociedade que possui um certo grau, vamos colocar assim, se é que a gente pode usar essa expressão, né? Uma sociedade que pune menos rigorosamente, é uma sociedade que não se incomoda com as pequenas faltas. Este tipo de sociedade é uma sociedade que se aproxima daquele sujeito que tem uma condição fisiopsicológica forte, a ponto de superar o ressentimento. Com isso, eu termino o parágrafo 3 da primeira dissertação. Um paralelo que vejo, a dor gera memória, é um pouco complicado de ver como isso pode criar uma memória de bem e mal. Em pessoas com psicopatia, por exemplo. Bom, pensando na concepção freudiana do cara que é um sociopata, do cara que é um psicopata, é o sujeito que não teve o seu superego muito bem formado. Tá? Por que eu estou raciocinando com Freud? Porque com Freud a gente pode tentar fazer uma ponte com Nietzsche. Né? É o sujeito que, portanto, é um sujeito, vamos colocar assim, impermeável a essa dimensão social dos julgamentos morais, a esse processo de criação da memória. Isso pode existir? Pode existir, obviamente. Existem pessoas psicopatas que, por mais que recebam uma boa educação, por mais que estudem em boas escolas, né, acontece como aconteceu lá com a Suzanne Richthofen, né? Uma menina rica, né, provavelmente teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas e matou os pais. Tá? Existem pessoas que são impermeáveis a esse tipo de processo de cultivo e de controle social da formação da consciência moral? Sim. Né? Tanto é que você pergunta para um psicopata, você fala, olha, você está arrependido do que você fez? Ele fala, não, eu estou tranquilo aqui com a minha consciência, matei meus pais, matei minha família inteira, está tudo bem. Né? Matei várias pessoas inocentes, está tudo bem. Nietzsche não aborda esse tipo de exceção nos seus escritos. Tá? Nietzsche está falando no âmbito geral, porque ele está interessado em diagnosticar o problema de uma cultura como um todo. Mas é fato, né, que o tipo de tratamento psicológico, vamos colocar assim, o tipo de tratamento de ressocialização nesses indivíduos com psicopatia é um tipo de tratamento bastante complicado, porque realmente, né, não tem como essas pessoas, elas não criam essa consciência moral. Tá? Lembrando, gente, que o fato de você nunca chegar a criar uma consciência moral devido a uma determinada condição de sociopatia ou de psicopatia, que o meu conhecimento também sobre esse problema específico não é muito vasto. Eu não sei o que pode ter sido a causa disso, né? Se talvez seja uma má formação cerebral, se seja alguma coisa genética, eu realmente não sei. O sujeito que ele nunca teve a experiência de criar uma consciência moral é muito diferente daquele outro sujeito que passou pela experiência de criação de uma consciência moral, vivenciou isso no seu autoaperfeiçoamento e, posteriormente, contesta esse conjunto de ensinamentos ou toda essa cultura. A gente pode até colocar aqui, e obviamente, né, para Nietzsche, isso é uma etapa necessária no processo de desenvolvimento de autossuperação do ser humano. Portanto, o além do homem de Nietzsche não pode ser entendido como um psicopata. Tá? Mas uma das grandes habilidades do psicopata é dominar, sim, o bem e o mal. Letícia,
fale mais claramente. O que você está querendo dizer com isso? Normalmente o psicopata, principalmente o dos presídios, né? Quando a gente trabalha com eles sabem o que é o certo e errado, eles dominam. Uma das grandes habilidades, quando você vê, por exemplo, que tem o psicopata no cotidiano, os psicopatas que vivem entre nós, e aí tem a psiquiatra Maria Barbosa, que fala das mentes perigosas, as grandes habilidades são, geralmente, ele domina muito o ambiente que ele está. Ele não tem empatia, ele não consegue sentir o que a gente sente, normal. Mas ele sabe muito bem como que ele vai manipular, envolver. E para ele ser tão manipulador, ele precisa compreender muito o bem e o mal, sabe? Ele sabe o que é certo e o que é errado para o contexto. Ele domina o contexto. Ele sabe, em termos de sociedade, o que é certo, o que é errado. Talvez não para ele, talvez ele não concorde, talvez para ele isso não tem valor moral. Mas ele tem compreensão de mundo, ele domina. Tanto que a maioria é manipulador demais. Entendi. Entendi. Sem dúvida nenhuma, né? Eles conhecem muito bem e empregam isso de uma maneira muito, muito bem empregada na concretização dos seus objetivos. Mas é importante mencionar que quando Nietzsche ele se refere à criação da consciência moral no homem, ele não se refere apenas ao conhecimento sobre os costumes e os usos e o que é o bem e mal, mas também a essa, vamos colocar assim, a essa sensibilidade, né? Tanto é que a expressão Schlechtes Gewissen, né, ou a má consciência, refere-se justamente a isso que a gente pode colocar como uma sensação, entre aspas, de consciência pesada. Tá? Que é algo que ou eu posso, né, independentemente se eu conhecer, independe do meu grau de conhecimento das leis. Tá? E eu acho que aí é nessa consciência pesada que realmente os sociopatas e os psicopatas eles não têm isso. Né? Eles não se impressionam, né, com o mal que eles próprios realizam, ou com o mal que eles testemunham, né, que outras pessoas sofreram. Eles não se sensibilizam com isso. Para Nietzsche, parte do processo de criação desta sensibilidade no ser humano, Nietzsche vai dizer que é através da dor. Mas, obviamente, ele está se referindo, né, às massas, a um discurso mais amplo e que não... obviamente, há exceções, mas o Nietzsche não aborda isso. Como eu sou um ser humano e todos nós aprendemos a fazer promessas, então eu prometo para vocês que semana que vem estarei aqui. E com isso eu já vou encerrando aqui a gravação, gente. Agradecendo a todos vocês novamente pela disponibilidade, pelo interesse de continuarem a acompanhar aqui as nossas discussões. Um grande abraço a todos.